Efésios capítulo 1, versos 15 até o 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Oremos, irmãos. Amado Pai, nesse instante nós nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus, para ouvir o que a Tua palavra tem para dizer aos nossos corações. Usa-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, perdoa-nos. Senhor, somos pequenos diante de Ti, diante do que a Tua palavra é e do que, na verdade, o Senhor é. Permita, ó Deus, que nós, cada dia mais, busquemos e entendamos aquilo que a Tua palavra tem para cada um de nós. Senhor, nos ajude no nome de Jesus, como Igreja Presbiteriana de Arapongas. Amém. Maravilha, amados. O pastor falou, se vira nos 15 até 20, então vamos lá. Amados, quando Paulo escreve aqui para a igreja de Éfeso, Paulo estava preso. Todo mundo acho que já ouviu isso aqui várias vezes. Vários pastores pregam e dizem, e a gente tem estudado com jovens e estuda no grupo familiar, e todo mundo está sabendo que Paulo, quando escreve para a igreja de Éfeso, estava preso em Roma. Estava bem distante da igreja de Éfeso. E Paulo tinha passado em Éfeso 2 a 3 anos, e ali ele funda a igreja do Senhor Jesus, e naquele momento coisas maravilhosas acontecem naquela cidade, e a igreja do Senhor Jesus cresce vorazmente e grandemente na igreja de Éfeso. Várias pessoas se convertem ao cristianismo naquele momento, a ponto de que Éfeso, sendo uma cidade extremamente envolvida com magia, com ocultismo, com coisas totalmente longe daquilo que Deus podia fazer, lá tinha o maior templo do mundo antigo, a deusa Diana. Hoje, se você quiser em Atenas, você vai lá visitar um templo, o Paternum, que é uma das dos grandes pontos turísticos na Grécia, hoje lá em Atenas. O templo de Diana, na cidade de Éfeso, era 5 vezes maior do que o Paternum. Então, se você olha para essas coisas, você vê que era uma cidade totalmente depravada, havia sexualidade depravada e muitas outras coisas ruins. Quando o apóstolo Paulo, lá em Atos 19, chega e abre a igreja,
há uma situação tão interessante que esse povo que vivia com magias e ocultismo, e havia muitos livros, lá existia a Biblioteca de Celso, uma biblioteca onde havia muitos livros lá no seu acervo. Esse povo todo, que tinha livros de ocultismo e magia e outras porcarias, queimam esses livros na frente, lá na praça, e que a Bíblia fala que eles totalizavam 50 mil denários, não é? Se você fosse calcular 50 mil denários hoje, um denário é um dia de trabalho de um trabalhador normal, isso daria 6 milhões de reais. Você sabe o que é eu e você e a cidade de Arapongas pegar livros que totalizem 6 milhões de reais, fazermos uma montanha e queimarmos ela em praça pública? Para mim é inimaginável. Paulo estava nessa situação. Quando Paulo escreve a carta de Efésios, talvez tinha se passado aí por volta de 5 anos depois dele ter saído de lá, e então ele fala que ouviu falar da igreja de Éfeso. Talvez ali naquele momento, Paulo já não conhecia mais a maioria dos membros da igreja de Éfeso, porque o que a gente sabe, provavelmente ela tinha triplicado ou quadruplicado o número de membros naquela igreja na cidade de Éfeso. Tamanho era o poder. Depois o próprio Timóteo e João, o apóstolo João, foram pastores em Éfeso. E aí não vai entrar em detalhes, mas essa igreja depois acabou se perdendo. E quando João escreve, no ano 90, lá na ilha de Patmos, lá no Apocalipse, ele fala que eles tinham perdido o primeiro amor, que era a evangelização, a pregação do evangelho. Então, em 40 anos, essa igreja sofreu muitos abates e perseguições. E, provavelmente, naquele momento, o imperador romano era Nero. A loucura de Nero, matou sua mãe, queimou Roma e fez tanta desgraceira. A perseguição na igreja era tamanha, e isso foi terrível para as igrejas, principalmente da Ásia, naquele momento. Agora é o seguinte, quando Paulo escreve aqui, ele fala por isso, né? Começa no versículo 15, por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Paulo estava ouvindo daqueles irmãos que foram se agrupando e foram fundando a igreja de Éfeso. Isso aqui provavelmente deve ter sido perto do ano 60 ou 60 e pouco depois de Cristo. Paulo estava ouvindo coisas agradáveis daquela igreja, testemunho agradável, porque se a gente olhar para essa questão da fé e do amor para com os irmãos, se você for analisar no Novo Testamento, a maior expressão da igreja do Senhor Jesus é que ela seja uma igreja de fé e que ame os seus irmãos. E anuncie, claro, a palavra de Deus. Mas quando outros escritores falam sobre isso, eles dizem que são dois sinais dos verdadeiros cristãos: fé no Senhor Jesus Cristo e amor para com os irmãos. Essa é a grande realidade que a igreja precisa de ter nesse sentido. E Paulo, quando fala por isso, ele está chamando a atenção do que está escrito no versículo 3 até o 14. O verso 3 ao 14 de Efésios 1 é o maior parágrafo da Bíblia, não tem ponto. Se você ler ali, não tem ponto. Ele começa no 13 e termina no 14 sem ponto. E ele vai falar expressamente sobre a trindade, a ação de Deus na vida dos crentes, o que Deus faz para a nossa salvação, aí dando o seu Filho amado Jesus a morrer na cruz, a ressuscitar para que tenhamos salvação, e nos traz o selo, que é o Espírito Santo, para que habite em nós e faça-nos sermos cristãos verdadeiros. Quando ele fala por isso, ele está, por causa de tudo que Deus fez na igreja. Eu quero que vocês entendam e compreendam por que eu estou orando. Quero que vocês entendam e compreendam que vocês devem ser chamados de cristãos verdadeiros, que tenham fé e que tenham amor para com os irmãos. Se a igreja do Senhor Jesus não tiver isso, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
Ele continua, né? Não cesso de dar graças em oração. No verso 17, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Se nós vemos o verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós entramos nessa questão de falar que Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, essa é a relação do cristianismo atual. Nós temos um Deus que não é somente o Deus criador, o Deus planejador, o Deus executor. Ele é o Deus, o Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo. E nós somos adotados filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. Essa é a grande diferença que nós temos com os judeus. Essa é a grande diferença que nós temos com os islâmicos, os que fazem parte do islamismo. Eles chamam o Deus de Alá, o Deus de Abraão é o mesmo Deus que o nosso. Quando Abraão manda Ismael embora, Ismael é o pai da nação árabe. Deus disse que os abençoaria. E quando você vai numa mesquita e você vê lá um quartinho onde está cheio de cabrito e carneiro lá para eles matarem e fazerem ofertas de sacrifício, é igualzinho o Velho Testamento. A grande deturpação de tudo isso foi que no ano 600, Maomé, 600 depois de Cristo, Maomé escreveu o Alcorão como sendo o profeta maior. Os judeus acreditam no Deus do Velho Testamento, no Deus do Torá, e não acreditam que o Senhor nosso Deus é o Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Para nós cristãos, essa é a grande diferença. Se Deus não assim fosse. E Paulo fala isso claramente. Nós, ao compreendermos isso, Paulo vai dizendo assim, eu oro então, por causa de tudo que a Trindade é, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu estou aqui orando e vendo a fé e o amor entre vós, e eu oro para que vocês tenham espírito, no verso 17, para que Deus, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo está orando para que o Espírito Santo de Deus nos encha com a sua total plenitude. É interessante que, se você olhar na sua Bíblia, eu acredito que a maioria aqui tem atualizado. O Espírito aí está escrito em letra minúscula. Quando houve a tradução disso, do grego para, primeiro foi o Velho Testamento, mas depois o grego direto para a nossa língua, ele foi traduzido como se fosse só um espírito de conhecimento, como se nós fôssemos cheios de... que o nosso espírito não. A palavra original aqui, ela é o Espírito de Deus, não é o Espírito com letra minúscula. Então, aqui foi um erro de literário, de escrita, A palavra é pneuma, grega. Pneuma é o Espírito Santo de Deus, aquele que nos pode ajudar. Não é espírito como a gente, infelizmente, ouve por aí, espírito de conhecimento, de revelação, que eu vou revelar o que vai acontecer amanhã na sua vida. Não. É o Apocalipse. O conhecimento aqui, a revelação aqui é o Apocalipse. O que significa o livro de Apocalipse? Revelação. É revelar aquilo que Deus é, conhecermos a Deus plenamente. Paulo está orando para que Deus, através do seu Espírito Santo, nos dê sabedoria e revelação, e que a gente entenda e compreenda o que Deus é. Nada mais do que isso. Paulo ora para que sejamos iluminados. Olha que interessante o que diz a sua Bíblia aí. Se alguém tiver diferente, pode me ajudar. No verso 18 ele fala assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, aí é outra história, para que nós já vamos ver. Porque alguém tem alguma letra diferente aí do que é iluminados? Alguém tem ou não? No verso 18.
Paulo não poderia ter orado assim? Olha, eu oro para que Deus, o Pai da glória, o Pai do Senhor Jesus Cristo, mande o Espírito Santo de vocês e que encha vocês de revelação e conhecimento, iluminando. Não podia ser iluminando? Não estaria mais correto para a gente? Por que não está escrito iluminando? Iluminado os olhos do vosso coração. Quem é professor de português aí talvez possa me ajudar. Qual o tempo do verbo que está escrito iluminados? Iluminado. Particípio passado. O mesmo tempo do português é o tempo do grego. Iluminados. Eu vou ler aqui para vocês. O perfeito grego corresponde ao perfeito da língua portuguesa e descreve uma ação que é vista como tendo sido completada no passado, uma vez por todas, não tem necessidade de ser repetida. Já aconteceu. Por quê? Porque uma vez que os santos no Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, foram iluminados pelo sangue do Cordeiro, jamais precisa ver novamente. A igreja, você, uma vez que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você não precisa mais aceitar Jesus como seu Salvador. De uma vez por todas isso está realizado. E o seu coração tem olho, Wesley? É o coração do homem interior. Paulo vai fazer a segunda oração em Efésios 3, 14 a 21, e ele vai falar sobre isso. É o que Deus faz no meu homem interior. Iluminados os olhos do vosso coração. No verso... Pastor, vou ter que correr, hein? No verso 18, aí ele entra com 3 colocações. Com o fim de, para saberdes, qual é a esperança do seu chamamento. Primeira coisa que Deus quer que a igreja saiba. O que é a esperança do seu chamamento? Dá para entender? Fácil? Paulo está falando para que você tenha certeza, espere confiantemente naquilo para qual você foi convidado, chamado. Paulo vai dizer depois, antes até disso, sobre a predestinação. No versos anteriores, por isso ele fala que nós somos predestinados por Deus, convidados por Deus. Eu quero que você lembre de uma coisa, essa palavra chamado, convidado, escolhido, predestinado, o termo grego é klesia. Klesia. Lembra disso comigo que você já vai ver no final. Deus quer que você tenha certeza da sua salvação, esperança do seu chamamento. E ele continua. Uma coisa, esperança do seu chamamento. No verso, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Riqueza da glória, são 2 superlativos, ele coloca superlativos em cima de coisas grandiosas. Riqueza a gente sabe o que é, Salomão na sua riqueza. Glória que é algo que a gente não consegue nem abrir os olhos de tão maravilhosa que é. Paulo fala que ainda Deus tem a riqueza da glória. Da sua herança nos santos. Quando eu coloco essa herança nos santos, e vou entender o grego, ele está dizendo, meu irmão, que você é a herança que Deus espera lá no céu. A alegria do Senhor nosso Deus, Paulo está dizendo, olhe e diga para a igreja, e eu estou orando pela igreja para que ela entenda que cada um de nós somos a herança que Deus almeja lá no céu encontrar. Nos santos, quando ele fala assim, esse nós dá um sentido de que é uma instrumentalidade. Nós somos, através da igreja do Senhor Jesus, o anúncio do Evangelho, a grandeza do seu chamamento, ou seja, aqueles que já estão escolhidos, nós vamos anunciar, eles vão se achegar, e tudo isso vai ser herança de Deus lá no céu. Mais uma vez, Paulo ora para que a igreja entenda que nós temos uma promessa maravilhosa lá nos céus. E ele termina aqui ainda dizendo assim, qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. A grandeza,
como que ele fala aqui? A suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Todas essas três situações, irmãos, ela vem nos levar a entendermos que a igreja do Senhor Jesus espera na coisa mais maravilhosa que Deus nos deu, que é o porvir. Ele vai falar depois dos tempos vindouros. Ele continua dizendo aqui e relatando o que ele disse nos primeiros versos ali naquele maior parágrafo: eficácia da força do seu poder. Eu digo que essa expressão aqui, eficácia da força do seu poder, para mim se refere à Trindade. A eficácia, a eficiência daquilo que Deus realizou em nós, o Espírito Santo. A força, aquela força que Jesus teve lá na cruz do Calvário, que quando o seu Pai em silêncio faz com que ele passe por aquelas situações. E o poder de Deus, que o ressuscita de dentre os mortos. Tudo isso nos leva, irmãos, a entender mais uma vez que a Trindade é visível na vida de todos aqueles que estão dispostos para o Senhor Jesus. Muitas vezes nós, nas nossas orações, temos muitos desejos. Pedimos isso, pedimos aquilo, aquilo outro, mas o que nós precisamos pedir é entender o que Deus quer para a nossa vida. Esse poder que o apóstolo Paulo fala aqui, é o poder que pode nos fazer entender todas as coisas que Deus nos deu, e ele diz assim no versículo 20, o qual exerceu ele em Cristo, o poder que foi exercido em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O mesmo poder que Deus ressuscitou a Jesus é o poder que Ele quer dar à igreja. É o poder que Ele quer dar a você, meu irmão, entendendo o que Ele quer para a nossa vida vindoura. Acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Esse poder que fez com que Jesus assentasse à direita do trono de Deus, ressuscitando, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. É o poder que ele faz com que todo principado e potestade esteja sob os pés do Senhor Jesus. E esse poder é o poder que ele deu a você, meu irmão. Lembra quem que é o chamado, esperança do convite, esperança do chamado. Ninguém vai até Deus por livre e espontânea vontade e chega lá e fala, eu estou aqui, Deus. Não, você precisa ter um chamado, um convite. E Deus é quem nos chama através do seu Espírito Santo. O que era chamamento, ou chamado, ou convite, ou predestinação, que eu falei no grego é eklésia. Sabe o que é igreja no grego? Eklésia. Sabe o que significa o ek? Significa união dos chamados. A igreja do Senhor Jesus é a união dos chamados. Ela é a razão de que nós estejamos juntos. E aqui Paulo, se você ler o texto, o livro de Efésios inteiro, você vai ver que Paulo faz 4 analogias com relação à igreja. Primeiro, Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Segundo, vocês estão arraigados. Arraigados significa como raiz de uma árvore. Então, Paulo expressa aqui, e a própria palavra de Jesus fala, eu sou a videira e vós os ramos, né? E sempre dá essa analogia com as árvores. E ele fala sobre o alicerce, estáis alicerçados, é um edifício e de qual a nossa fundação está ali alicerçada. E daí ele fala aqui no final que a plenitude, essa plenitude, que ele fala, o qual é o seu... E a qual a igreja, a qual é o seu corpo, e plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Essa plenitude, meus irmãos, se chama pleroma, no grego. Para o povo daquela época, significava que era uma embarcação ou um navio repleto de todas as coisas que precisariam ter dentro do navio. Mantimento, carga, marinheiros, remadores. Naquela época não tinha navio que tinha motor
não sei o que, de que jeito. Eram todos remadores. E a tripulação toda e as pessoas que estavam sendo caminhadas. Então, quando ele fala que a igreja do Senhor Jesus, as 4 coisas: corpo, árvore, edifício e navio, repleto e cheio de todas as coisas que precisam ser completas. Para que Paulo está falando tudo isso? Na plenitude da igreja e orou para que Deus enchesse a igreja com isso. Meu irmão, nós precisamos orar. Orar para progredirmos no conhecimento de Deus. Paulo ora para que a igreja tenha conhecimento e entendimento da palavra do Senhor Jesus. Paulo ora para que a igreja se aprofunde na sabedoria e no conhecimento dele, que tenha plenitude, que a igreja seja formada de um agrupamento de pessoas que são convidadas a fazer parte da igreja. Na oração, progredimos para o conhecimento de Deus, e quando conhecemos a Deus, oramos melhor. Na verdade, irmãos, coisa rápida, mas nós precisamos orar para conhecermos a Deus, para que Deus derrame o seu Espírito Santo. Não para sinais e prodígios. Eles até podem acontecer, mas não é para essa razão. E orar pelos nossos irmãos. Quando Paulo talvez estava lá na prisão, e a prisão de Paulo foi interessante. Se você ler Atos 9, quando Paulo se converte, você vai ver que Deus cumpriu a sua promessa na vida de Paulo. Deus fala para Ananias assim: você fica frio, que eu vou mostrar para esse camarada. Ananias não queria falar para ele porque ele era perseguidor, né? Aí ele fala: você fica frio que eu vou orar para esse camarada, porque ele vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. E vai saber que ele vai levar o evangelho aos gentios, vai levar aos reis, e vai levar este evangelho aos judeus também. Só que tem uma coisa: o apóstolo Paulo, no Império Romano, quando ele ficou preso, ele tinha uma casa domiciliar. Ele não era preso na prisão em Roma. E lá era Nero o imperador. Nero queria comer os cristãos. E Deus cumpriu a sua promessa em Paulo, porque ele pregou aos reis, pregou a Nero. Eu acredito que Nero deve ter escutado, que era o César, né? Deve ter escutado muito na cabeça o que Paulo tinha para falar para ele. Amados, estuda a palavra de Deus. Ore pela igreja. Quando você se assentar, pede para Deus encher o nosso coração da esperança do seu chamamento. Temos irmãozinhos doentes. Temos irmãozinhos passando necessidade financeira. A crise está aí, pegou todo mundo. A igreja está faltando um pouquinho de dinheiro, né, pastor? Ainda temos o recurso, mas estamos gastando mais do que está entrando, porque é a crise. Vamos ter que pensar nisso. Eu preciso pensar isso na minha vida. Ore para aquele irmão que está fraco na fé. Aquele irmão que lê a palavra de Deus e se deturpa. Paulo fala para os filipenses: a Evódia e a Sinti que não estão pensando concordemente, estão tendo discórdia. Nicolau, que foi o primeiro, junto dos primeiros 7 diáconos, Jesus fala lá no Apocalipse que odeia os nicolaístas. Não sou eu que estou falando, é Jesus que está falando. Vamos orar pelo que Deus dê discernimento, pleno conhecimento da palavra de Deus. Espírito de revelação, não é para você revelar o que teu irmão vai fazer amanhã, não. Revelação é conhecer o que já foi revelado. Se Deus quiser curar alguém, e eu sei que Ele cura, eu já vi, e acredito que os irmãos já viram, Ele vai fazer quando, do jeito e da maneira que Ele quiser. Eu não vou pedir para Deus me ajudar a curar os outros. Posso pedir para Deus curar o meu irmão. A finalidade disso é que nós precisamos orar no Espírito, pelo Espírito, e
tudo para o Espírito Santo de Deus e para todos. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque a tua palavra ela é completa, repleta e nós somos limitados. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Abençoa a tua igreja, a Igreja Presbiteriana de Arapongas. Ó Senhor, através da tua palavra que nós sejamos instruídos, direcionados, através da tua palavra que os nossos olhos espirituais, do qual o Senhor já iluminou, estão iluminados, possam cada vez mais buscar o Senhor, em nome de Jesus. Amém.